Em algumas ocasiões de nossas vidas, nós paramos para nos perguntar por que Deus nos escolheu, por que a graça de Deus nos alcançou. Às vezes nos perguntamos isso quando estamos em falha para com Deus, às vezes porque estamos ociosos ou porque estamos pensando em coisas aleatórias. Mas fato é que Deus nos escolhe. Nossa meditação de hoje tem a ver com o chamado do Senhor para as nossas vidas. Que essa meditação, que esse devocional possa ser abençoador para a sua vida. Que você possa meditar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nosso texto é Efésios capítulo 1, versículo 5. O texto nos diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Aqui nós percebemos que é uma continuação direta do versículo anterior. No devocional em Efésios 1, versículo 4, nós pensamos acerca da escolha de Deus dos seus filhos, dos seus santos, com esse propósito de serem santos e irrepreensíveis. E o final do versículo diz: e em amor, e o começo do versículo 5 diz: nos predestinou para Ele. Aqui nós percebemos que o nosso chamado acontece por causa do amor de Deus. Nosso chamado não acontece por causa do nosso amor para com Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, aqui quando se descreve e em amor nos predestinou, a maneira como Deus nos predestinou foi através do seu infinito amor. Pense, a questão não é encontrar motivos em nós para sermos salvos, para sermos alcançados pela graça, para sermos escolhidos por Deus, predestinados. O motivo está no próprio Deus, pelo seu amor, por causa do seu amor, porque Ele ama, Ele nos escolhe. E em amor nos predestinou. Deus nos escolheu, como disse o apóstolo Paulo no versículo 4, antes da fundação do mundo. E aqui nós percebemos, nos predestinou para Ele. A ideia de predestinação é justamente a ideia de ter sido direcionado previamente para alguma coisa. E Deus fez isso conosco. Através do seu infinito, grandioso, eterno amor, Ele nos direcionou para Ele mesmo. Deus não está nos chamando, Deus não nos escolhe para que nós possamos viver uma vida feliz, simplesmente. Para que nós possamos ter uma boa vida na terra, simplesmente. Não. Deus nos chama, Deus nos predestina para Ele. O que nos leva a nos perguntarmos: nós temos vivido para Deus? Um sinal de que nós somos realmente predestinados é que estamos vivendo para Deus. Que não estamos vivendo para as outras pessoas, às vezes até em idolatria com essas pessoas. Não estamos vivendo para nós mesmos nem nossos desejos, mas estamos vivendo para Deus, porque nós fomos predestinados para isso. A vontade de Deus para com a minha vida é maior do que a minha própria vontade, de maneira que Ele me predestina para ser e estar diante dEle. Além disso, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos diz: para a adoção de filhos. Deus nos predestina para Ele, para servirmos a Ele, para obedecermos a Ele, mas também com características de afeto, de amor. Por isso essa expressão aqui é muito importante, para a adoção de filhos. Deus não está nos chamando para sermos apenas escravos dele, apenas obedientes a ele. Como o próprio apóstolo Paulo diz, Paulo, escravo de Jesus, servo de Jesus. Não, ainda existe a característica de afetividade. Nós obedecemos, mas obedecemos em amor. Nós o servimos, mas o servimos em amor, porque nós fomos adotados como filhos e Deus é um Pai amoroso que cuida de nós. Então essa obediência não é uma obediência legalista apenas por obedecer, mas é uma obediência em amor, porque Deus nos amou, porque Deus nos fez viver para Ele, porque Deus nos adotou como filhos. Por isso vivemos para o nosso Deus.
Além de sermos escolhidos, predestinados em amor, também fomos escolhidos, predestinados e adotados por meio de Jesus Cristo. A única forma de sermos filhos de Deus, adotados pelo próprio Deus, predestinados para Ele, em amor, é por meio de Jesus Cristo. Se a tua vida está distante de Deus, tua vida vai estar distante de Jesus Cristo. As duas coisas estão juntas, pois Jesus é Deus. Não há outro caminho para que possamos viver para Deus. É somente através de Jesus Cristo. Se você tem buscado outros meios, outras formas, que não seja o Senhor Jesus Cristo, saiba que você está caminhando para o inferno. Você só pode realmente ter vida eterna, ter uma vida eterna com Deus, por meio do seu Filho, o Deus Filho, Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Se arrependa, volte-se para o Senhor Jesus, creia nele, deposite sua fé nele, pois esse é o caminho certo, somente através de Jesus Cristo. Além disso, a parte final do versículo diz: segundo o beneplácito de sua vontade. São tantas características ricas da escolha de Deus por nós que você poderia meditar muitas e muitas vezes nesses versículos e ainda assim perceber a maravilha e a grandiosidade que é essa demonstração de amor do próprio Deus para conosco. Ele diz segundo o beneplácito de sua vontade, ou segundo o bom propósito de sua vontade, segundo o seu infinito amor benigno. Deus é bom e Ele nos salva. E a sua vontade é eternamente, infinitamente boa. Por isso o apóstolo Paulo, pela graça do Espírito Santo, o iluminando e inspirando, diz: segundo o bom propósito da vontade do Senhor, o beneplácito da vontade do Senhor. Deus nos escolhe não pela nossa própria vontade, mas pela vontade dele mesmo. Por causa do seu infinito amor, ele nos adota. O que você deve fazer? Qual é sua postura? Quais são os passos que alguém que acredita que Deus fez tudo isso pelo seu infinito amor e pela sua benigna vontade? Qual é a postura de alguém que crê nessas verdades? Ele vai viver de maneira reclamona? Ele vai viver de maneira a ficar murmurando da vida? Ele vai fugir das obrigações para com Deus? Ele vai ficar ocioso na igreja ao invés de servir? Ele vai deixar de ler a Bíblia? Ele vai deixar de conversar com Deus? Ele vai deixar de agradecer a Deus? Com certeza não, porque a obra que Deus faz na vida dessa pessoa é grande demais, infinitamente grande, para que ele tenha uma postura simplesmente fria, como se fosse apenas um detalhe escrito num jornal, que ele leu na nota de rodapé e logo esqueceu. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, filhas de Deus, precisamos lembrar da obra grandiosa que Deus fez, está fazendo e continuará a fazer em nossas vidas, para que possamos ter mais certeza do que Ele tem feito em nós, para que possamos agradecer mais pelo que Ele tem feito em nós, para que possamos adorá-lo pelo que Ele tem feito em nós. Reflita sobre essas coisas e que o Senhor te abençoe.